Nordeste Acontece está de volta e nós conversamos a partir de agora com o secretário estadual de Recursos Hídricos, Maírton França. Secretário, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana, boa noite a todos. Secretário, a pasta da qual o senhor é titular tem desenvolvido um projeto voltado para a dessalinização da água do mar. Mas é viável no Rio Grande do Norte, secretário? É viável e a gente tem, inclusive, hoje um grupo coordenado pela SEMAR que está reunindo universidades, está reunindo outros órgãos voltados para a questão da água, está dentro do próprio governo, o IGARNE, CAERN, o IDEMA, também as salineiras também do Estado, para a gente discutir exatamente essa viabilidade. É viável do ponto de vista econômico e é viável do ponto de vista técnico e ambiental. A questão econômica é exatamente a que nos preocupa mais, por quê? Porque hoje nós operamos com tarifas de água no Estado como um todo, muito subvalorizadas, muito abaixo do que deveria ser. A água, em outras palavras, para o telespectador entender, a água no Rio Grande do Norte, cobrada pela CAERN, ela é muito barata. Então, se não fosse isso, fosse um preço justo, dada o custo que a gente tem hoje para distribuir água pelo Estado, a gente teria uma viabilidade já quase que certa para a água dessalinizada do mar. O que a gente está observando, e nesse zoneamento que a gente está começando a estudar, é quais seriam os pontos, já em toda a costa do Rio Grande do Norte, em que algumas usinas poderiam ser instaladas. Um primeiro ponto que já foi colocado, inclusive uma demanda do próprio governador Robinson, desde 2015, é exatamente a cidade de Macau, por vários motivos, até porque tem uma certa vantagem comparativa Macau, porque nós temos ali as salinas, que podem se aproveitar do concentrado, que é um rejeito que sai após o sistema de dessalinização, muito salino, e esse rejeito tanto pode ser utilizado para a produção do sal, e caso não seja possível para utilizar para a produção do sal, ele pode ser diluído com a água-mãe, jogado aí na zona, na maré cheia, junto com as águas-mães. Muito caro, secretário, um projeto desse? Ele pode, a falta de recursos financeiros pode travá-lo? Pode. Em 2015, a gente fez esse projeto para atender Macau, Pendências e Guamaré, e chegaria a 75 milhões naquela época, certo? No final de 2015, nós fomos numa missão do Banco Mundial para Israel e nós conhecemos outras formas que barateariam bastante esse tratamento. Hoje existem alguns movimentos dentro do Estado. O primeiro deles é esse que a gente está trabalhando mais tecnicamente, que a função da SEMAR é discutir planos e fazer grandes planos na área de recursos hídricos para o Estado. E a CAERN, inclusive, já está, junto com a CEPLAN, com a Secretaria de Planejamento, discutindo uma possível PPP, uma parceria público-privada, para exatamente produzir água. É produção de água, praticamente. A gente tem um oceano de quantidade ilimitada, infinita de água, que pode ser utilizada para exatamente consumo humano, né? A gente uso nobre da água. Secretário, enquanto esse projeto não é de fato executado, a situação hoje que está posta no Rio Grande do Norte é de 47% dos reservatórios ou em volume morto ou literalmente secos. Quais são as alternativas emergenciais que a Secretaria de Recursos Hídricos já coloca em prática? Bom, a gente hoje, primeiramente, a questão da perfuração de poços. A gente tem, inclusive, como já tenho dito várias vezes, priorizado zonas urbanas para perfurar alguns poços. Já perfuramos muitos poços na zona urbana de Caicó, Pau dos Ferros, Alexandria, outras cidades também que passam por essa questão, essa dificuldade tão grande de crise hídrica. Na verdade, Ana, a gente está hoje vivendo o 5º ano do maior período de seca já registrado na história do Rio Grande do Norte. A gente espera aí uma chuva na média para esse ano, mas a gente não tem certeza se os reservatórios serão ou não recarregados. Então, a gente precisa, de fato, ter um plano C. O plano B já está sendo colocado em prática. As operações de carro-pipa, no caso da zona rural, atendida pela operação que é executada pelo Exército, e nas zonas urbanas, recurso conseguido pelo governador Robson no Ministério da Integração, junto à Defesa Civil, com a operação Vertente, que atende aos municípios que estão em colapso hoje. Hoje estão em colapso 14 municípios, é até pouco, viu, Ana? É bom dizer de passagem. Nós chegamos a ter 20. Nós chegamos a ter 24 municípios, mas a ação da CAERN ela tem sido muito eficaz, tem dado resultado. Em muitos aspectos, a CAERN tem investido uma quantidade fantástica de recursos. Para você ter uma ideia, somente na adutora de Serra de Santana, a CAERN já ampliou, já estendeu a captação, o flutuante onde capta a água, já 4 vezes. E já está precisando de estender mais uma vez. Então, a CAERN tem feito um trabalho fantástico. Se não fosse esse trabalho que a CAERN tem feito de diligência, de vigilância
praticamente integral a essa parte da falta de água, ela já está até antecipando um pouco quando o município vai entrar em colapso. E também o apoio do Instituto de Gestão das Águas, do IGARNE, são vinculadas à SEMAR, principalmente no que diz respeito à negociação com a Paraíba, porque a área toda de Caicó, também incluindo aí Timbaúba dos Batistas, São Fernando e Jardim de Piranhas, já ficou em colapso em função da baixa do nível do rio Piranhas, lá da captação em Jardim de Piranhas. Essa água vem do sistema Curemas Mãe d'Água. Você tem uma ideia, Ana, Curemas hoje está com 1,3% da sua capacidade somente, já está praticamente na lona. A água que está vindo hoje para Caicó já é uma água que vem do outro reservatório, que fica ao lado de Curemas, na Paraíba, que é chamado reservatório de Mãe d'Água, e a gente tem negociado com a Paraíba, intermediado pela Agência Nacional de Águas, para que a gente não deixe de receber essa água, que é importante para 110 mil pessoas, somente no Rio Grande do Norte. Tem mais outras 500 mil pessoas na Paraíba também, ou seja, é toda uma espécie de negociação pela solidariedade. Nós todos passamos pelo mesmo problema e, ao passar pelo mesmo problema, um entende o problema do outro e tenta ajudar. Secretário, a estratégia de adutora sempre foi muito usada pelo governo do estado. Como é que está esse planejamento a partir das adutoras? Olha, é importante, essa foi um método, uma metodologia escolhida pelo Rio Grande do Norte. Na nossa opinião, hoje, da equipe da SEMAR de hoje, a gente acha que essa foi a mais adequada. Por quê? Porque se nós tivéssemos escolhido, por exemplo, como o Ceará, que faz a distribuição de água pelo estado por canais, a gente estaria suscetível a muita evaporação. Na verdade, os canais eles são abertos. Também há uma dificuldade muito grande em termos de monitoramento e fiscalização, roubo de água ou perdas sistêmicas dessa água. Já a água na adutora, ela é mais eficaz. Ela sai de um canto, a gente sabe que chega no outro, desde que a adutora não tem vazamentos. Porque, felizmente, nossas adutoras são muito bem operacionalizadas. Nós temos hoje aí, no mínimo, 37 municípios abastecidos a partir de Armando Ribeiro Gonçalves. Como você sabe, Armando Ribeiro Gonçalves hoje está no menor nível da sua história, né? Está com 14% apenas da capacidade, se bem que é um reservatório fantástico, Ana. Mesmo em volume morto, o Armando Ribeiro ainda guarda 240 milhões de metros cúbicos de água, ou seja, praticamente uma barragem de uma área inteira ainda em volume morto, né? A gente tem que trabalhar muito do ponto de vista de modificar um pouco os sistemas de captação. A gente capta hoje muito no lago, aí o lago avança com a seca, a gente tem que avançar também com a captação. Tentar levar essa captação mais próximo possível do porão, é o caso da adutora Jerônimo Rosado, que leva água para Mossoró. A gente conversou aqui no estúdio com o secretário estadual de Recursos Hídricos, Mairton França. Secretário, obrigada, boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Nordeste Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band. Nosso encontro amanhã, nesse mesmo horário, na tela da Band. Ótima noite para você.